Olá, está no ar mais um episódio da segunda temporada do Transição, uma parceria entre a TVT e o Itaú Educação e Trabalho. O programa de hoje vai dar destaque à população LGBTQIA+. Nós vamos falar sobre a luta para conquistar equidade e respeito na sociedade, na educação, no trabalho. O programa de hoje tem muita coisa para falar, por isso a gente recebe aqui o Paulo Araújo, que é presidente da Casa Neon Cunha, né? A Rihanna Polo, que é sindicalista, ela é também cantora, atriz, daqui a pouquinho a gente vai conhecer, enfim, tudo da Rihanna, né? E o Rafael Magalhães, que também é sindicalista e do coletivo nacional LGBTQIA+, da CUT. Sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos conversar sobre a população LGBTQIA+, hoje? Maravilha. Aliás, é o seguinte, o programa de hoje é daquele tipo assim, que vai faltar programa pro tanto de coisa que a gente tem para conversar, mas é um desafio que a gente vai começar a partir de agora. Você já sabe, @RedeTVT nas redes sociais, para você rever esse programa e rever outros programas que a gente fez nessa temporada e na temporada passada, @RedeTVT. Vamos embora? Paulo, Rihanna, Rafael, a gente vai começar esse programa mostrando um vídeo, na verdade, que é muito legal, do projeto Nós Vestimos Todas as Cores, que é uma iniciativa da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo do Vestuário, a CNTV. Esse vídeo, ele fala por que é tão importante combater o preconceito, a LGBTQI-fobia, a violência de gênero, por que tudo isso deve ser combatido por todos, todas e todes. Todas e todos merecem respeito e trabalho digno. Vamos ver. Já pensou se coisas banais para a maioria das pessoas fossem motivo de constrangimento para você? Vestir o uniforme do trabalho, ir ao banheiro, ou mesmo dizer o seu nome. Acredite, para pessoas como eu, tudo isso pode causar sofrimento. Desde 2008, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. A LGBTfobia é crime por aqui desde 2019, mas ainda há muito o que avançar. A violência chega em sua forma extrema nos homicídios, mas a gente sente a discriminação desde sempre. Às vezes, já dentro de casa. Na adolescência, o preconceito, as piadinhas levam muitas de nós a abandonar a escola. E assim fica ainda mais difícil a conquista de um emprego na vida adulta. Quantos aceitam contratar uma travesti que não aparenta o que é considerado normal? Mesmo quando dá certo, surgem outras barreiras no ambiente de trabalho. O respeito e a busca pela igualdade em nossas diferenças são o caminho. E o conhecimento é o maior aliado nessa luta. São mesmo muitas letrinhas que ainda assim não conseguem contemplar a diversidade da sexualidade humana. Primeiro ponto, não existe opção. A orientação sexual não se trata de escolha, mas da capacidade individual para atração sexual, afetiva e emocional em relação a pessoas do mesmo gênero, do gênero oposto, dos dois gêneros e até por outras identidades. Mas afinal, o que é gênero? Em nada tem a ver com o órgão sexual, mas com a convicção íntima que cada um tem de si. Quando a identidade de gênero corresponde com o sexo biológico, o indivíduo é considerado cis. Quando não é essa equivalência, é transexual. Outras pessoas não se identificam com nenhum dos dois gêneros, até porque eles não foram definidos pela natureza. São uma construção da sociedade que estabeleceu o que é ser feminino ou masculino. Todas e todos devem ter suas existências reconhecidas e respeitadas. Para a garantia de condições dignas de trabalho e acolhimento, é fundamental envolver e sensibilizar o chão de fábrica, chefias e a gestão das empresas. Proteção efetiva à vítima de violência, equidade em benefícios, o uso do nome social, das vestimentas e do banheiro equivalentes às identidades de gênero. Tudo deve ser negociado e garantido como direito. O que é socialmente construído
pode ser transformado. Que tal começarmos no nosso local de trabalho? Muito bem, vamos lá então. Vem cá comigo que eu vou dizer quem são e o que são essas feras que estão aqui comigo hoje. O Paulo Araújo é presidente da Casa Neon Cunha, que desenvolve um projeto chamado Cozinha e Voz, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no Brasil, e com o Ministério Público do Trabalho. O projeto oferece formação e treinamento, acolhimento para as pessoas LGBTQIA+. A Rihanna Polo é mulher trans, delegada sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação do Estado de São Paulo, é atriz, cantora, performer, dançarina. E o Rafael Magalhães, que além de ser do Coletivo Nacional LGBTQIA+, da CUT, é secretário-geral do Sinergia Gasista e diretor de Juventude da FRUSE, a Federação Interestadual dos Urbanitários do Sudeste. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre esse tema, sobre o LGBTQIA+, a população LGBTQIA+, do mercado de trabalho, tão afiados aí. Eu queria começar, na verdade, conhecendo um pouco da história de vocês. Vou começar por você, Rihanna. Como é que foi para você? Como é que você descobriu sua sexualidade? Como é que você começou? Quando é que você começou a militar, a defender os direitos, os nossos direitos? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, referente à minha sexualidade, pelo que eu me entendo por gente, assim, desde muito nova, desde criança, eu sempre tive um apego muito forte com o universo feminino. Então, nas brincadeiras, eu sempre me identificava com o mundo rosa da Barbie, sempre gostei de estar com as meninas, de brincar, de brincadeiras consideradas femininas. Quando eu era criança, eu lembro muito bem que as minhas maiores referências assim, de vida, de sonhos, eram as divas do pop, as divas do calypso. Então, eu ficava brincando escondida na minha casa. Agora fiquei divas do pop. Quais? Vamos ver. A minha maior referência, a Anaí, que é uma das vocalistas do RBD. Gosto muito da Shakira, da Lady Gaga. Joelma, Mila Carvalho, sempre foram as minhas maiores referências. E eu brincava de ficar imitando elas na frente da televisão quando eu estava sozinha, porque eu tinha muita vergonha que me vissem fazendo aquilo. Por conta de, desde muito pequena, já senti o peso do bullying. Eu cresci numa vila em São Bernardo do Campo e eu me lembro que tinha uns meninos que ficavam me zoando porque eu tinha um jeito muito feminino de ser e eu ficava morrendo de vergonha, né? Então, desde muito nova, eu ficava imaginando como é que eu seria no futuro e eu usava essas divas como referência do que eu queria ser. E aí você falou sobre o bullying, foi isso que te levou a fazer militância, a defender os direitos da população LGBTQIA+? Como é que foi essa parte? Bom, na verdade, quando eu comecei a estudar teatro, eu comecei a ter muito contato com a galera que faz militância da minha cidade de São Bernardo. E aquilo me trouxe uma vontade de fazer também alguma coisa pelas pessoas, usar a arte como forma de inspiração. E depois que eu fui convidada a fazer parte do sindicato Sintetel, como a primeira delegada trans da região do ABC, do Alto Tietê, eu nunca tinha me visto nesse lugar, mas aquilo me despertou uma vontade de conhecer mais a política, de estudar sobre direitos e me tirou uma força que eu nem sabia que eu tinha. Então, hoje, eu quero muito, muito poder fazer por essas pessoas, também servir como inspiração para que outras também possam descobrir o poder da própria voz. E a gente vai desenvolver esse assunto, vai conversar mais sobre isso, né, sobre, enfim, direitos da população LGBTQIA+, enfim, a relação de trabalho, como é a relação, como é esse universo. Paulo, sua vez, como é que foi para você? Bem, eu sempre, na verdade, eu venho de família bem conservadora, né? Eu sou migrante do Nordeste, aquele lugar que sempre produziu essas grandes violências de contra-expressão, né? De gênero e orientação sexual. Meu pai é militar, né? Eu sou o quinto filho de uma família de 5 filhos, né? Teve 4 mulheres antes de mim. Meu pai esperava que eu representasse aquela figura masculina da família, né? Nem sempre fui aquilo que ele desejava, né? Então, desde cedo, eu entendi que eu não performava o que a sociedade queria, o que a minha família esperava de mim, né?
Então, assim, eu saí de casa muito cedo, saí de casa, tinha terminado o ensino médio, eu saí de casa, fui viver fora porque é isso, a minha família não aceitava. E essa foi uma escolha minha que eu decidi. Não, a minha família não me expulsou de casa, não me expulsou por não me dar afetividade e apoio, mas eu decidi sair para poder ser livre e exercer minha orientação sexual, né? Eu milito, na verdade, no movimento há 10 anos, na verdade. E foi muito mais motivado pelas violências que a gente sempre sofreu, né? Uma tarde, estava em casa, sentado, com uma roda de amigos, né? Com um casal de lésbica, parou 2 caras numa moto e atirou no casal que estava do meu lado, né? Algumas vezes eu fui buscar amigos meus, do meu ciclo de amigos, que tirou a vida por meio de suicídio, né? Por conta das várias violências do preconceito que sofri em casa. Isso me motivou muito a lutar pelos direitos. Então, assim, hoje, esse ano é o 11º ano que eu estou no movimento realmente lutando pelo o direito da gente poder expressar nossa orientação sexual, nossa identidade de gênero. Rafael? A minha história, ela passa por muitas nuances, porque eu, na minha adolescência, fiz teatro para tentar me desenvolver a fala, era muito tímido, né? E aí fiz teatro, conheci bastante gente nesse meio teatral, conheci as pessoas, tinha gays, lésbicas, héteros, assim, é um lugar muito misto. Eu me senti muito em casa fazendo teatro na adolescência. Mas na minha família, que é bem conservadora, teve uma história que isso me fez me fechar muito para mim, me travar muito, que foi um caso de um casal de primos, né, que eles se separaram, porque depois de muito tempo de casamento, 15 anos depois, ele se encontrou, né, nesse meio gay, né, ele falou assim, tá, ele acabou se encontrando porque a gente sabe como que é o preconceito, a família é muito preconceituosa, e ele resolveu se respeitar. Separou o casamento e tudo mais, e nisso ficou muito marcado para mim, né? Como que eu segui a vida? Segui, me casei com mulher, tive filhos, tenho 3 filhos, e aí depois que eu entrei para o movimento sindical, que eu comecei a entender o que era isso, onde que a violência, eu poderia combater a violência, onde que eu poderia também militar para ajudar as pessoas a não chegar a esse ponto de seguir o que a sociedade entende como uma família comum, uma família que seria considerada de bem, né? Tradicional brasileira. A gente sabe que tem muitas famílias por aí que têm gays, que têm filhos, né, ou que adotam. Então, assim, a gente sabe tudo isso que percorre nas violências dentro da cabeça das pessoas. Então, eu passei por isso, né? A minha família é muito conservadora, mas também passou por isso comigo. Fui casado, me separei, tenho meus filhos, amo muito meus filhos, e hoje, na militância, né, no coletivo LGBTQIA+, eu sei que tem um trabalho muito forte, muito pesado, para que as pessoas consigam se encontrar, assim como eu me encontrei, para se respeitar. Porque a gente chega num momento que a gente começa a entender o quanto isso é violento para a gente. O quanto a gente se esconder ou se mascarar, e essa violência física ou psíquica para a gente, ela é muito forte, né? Então hoje eu sei que a militância para mim me ajudou muito, né? Ela trouxe para mim um ambiente muito mais saudável, mais seguro para que eu possa fazer essa militância. A gente tem aqui vários pontos, né? Primeiro deles que eu queria destacar, a hora que a Rihanna falou sobre, desde pequena, ela saber o que ela era, né? A gente é assim, na verdade, a gente sabe, né, o que é. Não tem esse negócio de... a gente fala até assim, quando você descobriu, né? Quando eu descobri que eu era gay, quando eu era LGBT e tudo, é um conceito meio subjetivo isso. A gente já sabe que a gente é, né? Só que acontece que nem o Rafael disse, né? No caso, as pessoas terem que atender a um padrão da sociedade e fazerem com que a vida siga de uma maneira violenta. Não é isso, Paulo? Eu tenho uma expressão que até a gente utiliza quando a gente se percebe de fato, né? E aí quando a gente se percebe, se sente seguro para poder deixar que as pessoas percebam a gente, na verdade. A gente tem sempre pensado o quanto é seguro hoje sair do armário, exercer sua orientação sexual. Quando as pessoas trans, é difícil elas poderem fazer esse processo de percebimento e transição, né? Pela não segurança do que a sociedade produz constantemente. A gente sabe que a nossa sociedade não é segura. E assim, nas famílias, como a gente vai
nos perceber, como a gente vai conversar com nossos familiares, como a gente vai poder falar sobre tudo isso, se a gente não sabe se a gente vai ter segurança, né? A gente nunca, e é algo que eu falei, a gente nunca performa o que a sociedade quer. E o que a sociedade quer, muitas das vezes, é o que os nossos familiares desejam pra gente, né? Eu assim, particularmente, tenho sentido que hoje a sociedade, inclusive, está mais segura para as pessoas poderem exercer sua vida sexual. Tem uma nova geração que está vindo nos últimos tempos, que está vindo para vingar a gente, que é dos anos 70, 80, que a gente não era aceito. Mas fruto de uma luta da gente. Exato. Eu não posso dizer que as pessoas que vieram antes, que morreram antes, para que a gente possa estar hoje falando sobre orientação sexual e identidade de gênero, deixe de ser lembradas. Entendeu? Hoje, essa molecada, essa juventude está dando nome, porque a gente começou essa narrativa lá atrás. A gente começou a discussão lá atrás, quais tinham os barrancos, né, da forma que a gente podia e na qual nos limitavam. A gente não pode deixar de falar que a gente foi muito limitado nesse diálogo, nessa discussão, por conta das narrativas que as pessoas criavam sobre nossa população. O Paulo está falando sobre ser limitado dentro do ambiente familiar, mas no ambiente de trabalho acontece o mesmo, né? E é sobre isso que a gente vai falar no programa, mas eu quero assim, a gente está quase aqui terminando esse primeiro bloco, passou rapidinho, mas eu queria assim, só um panorama rápido. Rihanna, você é delegada sindical, você ouve muita coisa dos trabalhadores, né? O que você pode relatar para a gente? Trabalhador LGBTQIA+, hoje sofre bullying ainda no ambiente de trabalho? Olha, das pessoas que eu já conversei, pessoas trans que já me procuraram para falar casos que já viram dentro da empresa, que eu nem imaginava que tiveram muito problema com a questão da documentação. Por mais que tivesse RG social, a empresa ainda tratava com o nome da certidão. E aí vinha todo aquele constrangimento, né, que acarreta a diversos problemas psicológicos, que as pessoas acabam entrando em depressão, em ansiedade. Fere a identidade da pessoa no íntimo, né? E eu não sabia que isso acontecia dentro da empresa, né? E aí, até pedi o contato da pessoa, mas parece que ela não trabalhava mais lá. Nem sei quem é essa pessoa, mas já ouvi casos desse tipo de coisa. Rafael. A categoria ao qual eu represento, ela é, na sua grande maioria, trabalhadores homens, né? Que atuam na área de eletricidade e gás. Então, assim, na sua grande maioria, são homens. Agora que as empresas estão entendendo esse movimento de diversidade e trazendo mulheres para atuar como gasistas ou como eletricitários, né, subimpostos, que são atividades que, teoricamente, são atividades masculinas, mas a gente sabe que no meio dessas pessoas, desses trabalhadores, sempre tem alguém que ainda está ali, como a gente diz, dentro do armário, porque sabe que se expor isso, né, vai ter alguma represália, um preconceito, alguma coisa dentre os colegas mesmo. Então, assim, chega pra gente, conversa, tem aquela empatia, né, como que a gente consegue ajudar. E aí, dentro disso, tem questões que a gente trata dentro de acordos coletivos para dar essa proteção, né. Mas a gente recebe muitas conversas, porque hoje eu, como dirigente sindical LGBT, eu sou a frente de representação para um monte de gente que não tem essa coragem de chegar e abrir espaço para isso. Então, eu entrei no sindicato não como LGBT, né? Entrei ainda como Rafael, casado e tudo mais, mas dentro do movimento social, onde eu abri esse espaço para mim e consigo abrir para outras pessoas, eu consigo inspirar outras pessoas também e recebo muitas reclamações, né, em relação a preconceito. Hoje as empresas estão fazendo movimentos para que se crie-se grupos para que ouçam dos próprios LGBTs, né, o que eles desejam ou esperam, ou das coisas que eles preferem que aconteçam, como o que isso na comunidade para eles representa. Então, a gente recebe muitas reclamações, conversas e também a questão do acordo coletivo que a gente consegue colocar todos eles na mesma par de igualdade com os héteros, né, que têm os mesmos benefícios. Muito bem, a gente está falando aqui sobre o mercado de trabalho, sobre a relação da população LGBTQIA+, no trabalho, no ambiente de trabalho. A gente tem muito para falar ainda, só que a gente precisa fazer um breve intervalo. Você fica aí que a gente volta já já.
A gente já está de volta para falar sobre combater discriminação e promover equidade para pessoas LGBTQIA+, na vida e no mercado de trabalho. E essa é uma história que começa antes da chamada idade produtiva. A gente vai falar sobre esses assuntos, está falando, na verdade, aqui sobre esses assuntos com o Paulo Araújo, que é presidente da Casa Neon Cunha, a Riana Polo, que é delegada sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação do Estado de São Paulo, atriz, cantora, performer, dançarina, e o Rafael Magalhães, que é membro do coletivo LGBTQIA+, da CUT Brasil. A inclusão da população LGBTQIA+, no mercado de trabalho precisa ser um projeto de política pública. Todas e todes têm os mesmos direitos perante a Constituição, só que, na prática, preconceitos e discriminações jogam direitos sagrados na lata do lixo. A gente vai ver agora o que o governo federal está fazendo para incluir essa população no mercado de trabalho. Vamos ver. Chega o momento, em especial num país como o nosso, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, debater cotas para pessoas trans no serviço público, e esse é um espaço central para a inclusão. João Vitor Mota é diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude, no Ministério do Trabalho e Emprego. Ele tem uma missão dificílima, pois para conhecer as reais necessidades da população LGBTQIA+, para acessar o mercado de trabalho, é preciso ter informações mais detalhadas sobre essa população. Nós não temos dados, a gente não tem um censo, a gente não mapeia essa comunidade, a gente não sabe quem são, onde estão, quantos anos têm. A gente só sabe quando vira casos negativos. A gente não tem um mapeamento concreto. Os municípios dificilmente conseguem construir esse processo. Se eu não sei quem são, não sei onde estão e não sei em que condições vivem, eu não consigo desenhar a política pública correta. A educação de qualidade é a base para a inserção no mercado de trabalho, mas, infelizmente, a população LGBTQIA+, tem um alto índice de evasão escolar. As escolas não são espaços de acolhimento. Os espaços educacionais não são necessariamente espaços de acolhimento. Isso impõe uma saída precoce dessa comunidade dos espaços educacionais. Para a inclusão da população LGBTQIA+, na sociedade e no mercado de trabalho, com todos os seus direitos respeitados, é preciso envolver o poder público com a participação de diferentes ministérios. Dificilmente a gente consegue construir uma agenda sem dialogar com pelo menos 2 ou 3 ministérios para que se consiga desenhar a política pública e obter todas as informações necessárias. É fato que as empresas precisam se envolver no acolhimento da população LGBTQIA+, mas, muitas vezes, sobra para essa população cargos de menor importância. Elas conseguem trabalho, mas permanecem invisibilizadas. Isso se reproduz em específico em muitos programas de inserção para a comunidade LGBTQ+, em especial para a comunidade trans, que é destinar espaços de qualificação, destinar cursos para locais que historicamente são ocupados por essa comunidade ou locais que não são de visibilidade. Construir processo de qualificação para vagas administrativas, às vezes para trabalhar em restaurantes na cozinha, em locais que não têm diálogo com o público, porque os empregadores se sentem mais confortáveis em não ter esse debate, não realizar esse debate. Uma das frentes de luta para a inclusão da população LGBTQIA+, são os sindicatos. O movimento sindical sempre será protagonista de qualquer processo de inclusão no mercado de trabalho. A inclusão das cláusulas em negociações coletivas é um primeiro passo. Primeiro porque esse debate está acontecendo, então a gente já avançou um passo para dentro dos sindicatos que possuem estruturas, conhecidamente no Brasil, heteronormativas e que repetem um padrão masculino esperado do que é um sindicalista. Então, esse processo avança muito quando a gente consegue romper com esses paradigmas históricos que, na prática, não necessariamente se reproduzem, mas a impressão é que isso aconteça majoritariamente. O trabalho de inclusão das pessoas que se identificam como LGBTQIA+, é muito mais complexo quando se trata daquelas que vivem nas periferias. LGBTs, filhos da classe trabalhadora, moradores de periferias, vivenciam realidades muito mais duras que a comunidade LGBT, que tem um processo de inclusão produtiva, que vem de famílias de classe média ou vem de famílias de elite brasileira. Não é incomum ver pessoas, sobretudo gays e lésbicas, em cargos de liderança em grandes empresas no Sul e Sudeste.
A inclusão no mercado de trabalho da população LGBTQIA+, passa também por uma inclusão ampla dessas pessoas na sociedade, sem preconceito, sem julgamento, sem ações baseadas em fundamentalismo. O mercado de trabalho se estruturou historicamente na formação econômica brasileira com locais específicos para as pessoas, com divisões de gênero para o trabalho. E esse é um padrão que é esperado e é reproduzido rotineiramente. Então, o grande debate sempre será com o empregador. Esse debate ele nunca vai deixar de ser central, porque a gente pode construir a política que for, a gente pode construir a qualificação que for, se a gente não conseguir convencer os empregadores a incluírem e a construir programas de debates internos com seus colaboradores também, seus trabalhadores, sobretudo seus dirigentes, os diretores, gerentes, altos cargos executivos, sobre como realizar essa inclusão, a gente nunca vai conseguir ultrapassar essa barreira. Bom, a gente viu, aí tem algumas coisas que a gente tem que destacar, né, que o João Vitor fala, a diferença que tem entre a aceitação, né, do LGBTQIA+, ou da LGBTQIA+, de classe média, né, enfim, vem de uma elite econômica, branco principalmente, né, heteronormativo, como é o nosso caso, né, é mais fácil a aceitação, não é isso, Paulo? Aí, assim, eu quero puxar o assunto para você, porque assim, agora a gente tem ações em âmbito federal, né, na proteção, enfim, no incentivo à inclusão, porque a gente passou por um período crítico que a gente só era atacado, né? Os 4 anos de governo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Mas como é que você vê isso? Como é que a inclusão deve começar? É esse o caminho? A sociedade precisa fazer alguma parte nessa história? Eu vejo várias possibilidades, inclusive, dessa discussão, né? Eu tenho falado sempre sobre como a gente consegue avançar com a narrativa e com a prática ao mesmo tempo, né? A gente viu que essa narrativa, e às vezes a prática não acompanha a narrativa, mas que tivemos grandes avanços por conta da informação. As pessoas passaram a entender o que significa a população LGBTQIA+, e as suas necessidades em si, né? Eu acho que quando a sociedade passa a discutir, a participar desse debate, a entender, a compreender, a sociedade começa, inclusive, a intimar que as organizações, as empresas passem a abrir portas, entendeu? Porque hoje, a gente tem um mês específico hoje que celebra o orgulho, né? E assim, e as empresas fazem campanhas publicitárias grandiosas para poder falar do orgulho. Então, assim, é uma pauta hoje que não é mais indiscutível. E a sociedade tem discutido isso realmente de fato. Tem chegado na mesa do trabalhador, da trabalhadora, tem chegado hoje numa roda de conversa num bar, tem chegado hoje numa roda de discussão da juventude. Eu acho que quando essa sociedade que ela passa a discutir vários assuntos, não só da população LGBT, mas da população negra, da população indígena, ela passa a dar possibilidades de intimar essas organizações, essas empresas, para que elas passem também a promover essa política pública. Riera, o que você diz sobre isso? Como é que se deve dar a inclusão da população LGBTQIA+, ampliar essa inclusão no mercado de trabalho? Eu acho que quanto mais debate for realizado, não só dentro das empresas, eu acho que isso começa também desde a educação. Então, eu acho que é muito importante haver debates dentro das salas de aula, porque essa geração que está vindo agora, ela já está uma geração bastante desconstruída, se a gente comparar Sim, sem com dúvida. antigamente. Que eu disse agora há pouco, né? Uma nova... Sim, muita coisa já foi meio que repaginada por essa geração. Então, se houver debate já desde a escola, desde a sala de aula, eu acho que muita coisa pode vir a evoluir ainda mais. Mas dentro das empresas também eu acho interessante as empresas, aliás, que contratam pessoas LGBTQIA+, fazerem palestras, eventos com essas pessoas, para que elas possam compartilhar um pouco das próprias vivências. Porque às vezes você está no ambiente de trabalho e as pessoas sabem que você é LGBTQIA+, mas não entendem, não sabe qual é o seu pronome, não sabe qual é a diferença de um gay para um bi, de uma trans para uma pessoa não binária. Então, é importante a gente compartilhar essas vivências dentro da própria empresa, para que as pessoas possam entender melhor como funciona
siglas. Como é o nosso universo, Como né? é o nosso E universo. que existe, e que é natural, tanto quanto todos os outros, não é isso, Renan? Sim, o debate acho que está acima de tudo. Acho que tudo começa num bom debate. Rafael? Olha, a informação é muito importante, né? E as empresas sabem muito bem trabalhar a informação. Então, hoje, né, como eu tinha dito aqui anteriormente, as empresas têm feito o quê? Elas têm feito grupos de trabalho, né, que são basicamente os grupos de trabalho que os movimentos sindicais fazem para se debater esses temas. E aí as empresas, o mercado hoje resolveu fazer o quê? Pegar essas pautas que nós debatemos hoje nos sindicatos, né, em mesas de negociação e fazer o mesmo trabalho. Então hoje elas fazem grupos de trabalho de X grupos, né, população preta, população LGBT, e aí ela se absorve de toda aquela informação que ela adquire dentro desses grupos, né? E além disso, isso vende bem para o mercado também, né? Não só a questão de ter a informação e saber acolher, mas o importante para as empresas e o mercado é mostrar que tem diversidade. A imagem a imagem também para tem fora. Exatamente. Então ela compra isso como assim, eu sou uma empresa inclusiva, Sim. eu sou uma empresa que trata as diferenças e as igualdades ali nas suas particularidades, mas isso vende bem para fora, né? Assim é como a gente vê na parada LGBT, na Avenida Paulista lá, quando chega próximo do mês do orgulho, da parada, um monte de comércios começam a colocar lá suas bandeirinhas e mostrar, eu recebo bem, eu aceito. A gente sabe muito bem como que esse mercado funciona, né? Depois, no restante do ano, as bandeiras somem, né? Mas chegando próximo do orgulho, do mês do orgulho lá, aparecem as bandeiras e aí as empresas começam a fazer esses grupos de trabalho. E aí, dentro desses grupos de trabalho, saem informações riquíssimas, tanto para quem está nesses grupos, tanto para as empresas e para a gente também, porque daí a gente começa a se aproximar, a gente como sindicato, a gente como movimentos, né, que representam essa categoria, a gente começa a se aproximar e saber dessas informações. Mas é muito importante que isso continue sendo debatido, como disse a companheira Rihanna aqui, é importante que a gente tenha cada vez mais informação e da base. Eu, na minha época de colégio, eu sofri muito bullying. Muito bullying. E qual que foi a minha ferramenta para sair disso? Focar no estudo, né? Não ficar em grupinhos, porque eu apanhei, os meus materiais eles eram agredidos, jogados para cima. Então, assim, eu foquei nos estudos para quê? Porque daí ali eu sabia que aquele universo era o meu universo seguro. É a forma que eu fiz de me proteger. Mas a informação ali é muito importante e debater isso sempre, né? A gente não pode deixar nunca isso morrer, porque é no debate que a gente está chegando hoje nessa riqueza de informações e essas gerações novas hoje já estão muito além disso. Já tem uma bagagem, mas você queria dizer alguma coisa, não? Não, você acha que está correto. Eu acho que a gente tem uma participação histórica no movimento hoje nacional. Eu acho que a gente sabe que, inclusive, na década de 80, o Grupo Somos esteve lá nas greves de 80, constituindo um grupo de homossexuais, ajudou a constituir a narrativa da conquista de direitos, né? Eu acho que é super importante a gente destacar, inclusive, que assim, é do movimento sindical, do movimento social que sai o tom que as empresas aderem para que sejam constituídos esse processo interno, né? Eles, inclusive, quando eles procuram para construir essas narrativas, quando eles procuram para construir esses projetos, eles procuram a gente para poder dialogar, como lidar, como entender o que significa, o que se trata da população LGBT. Eu queria que você falasse um pouco do Cozinha e Voz, né? Tem uma parceria com a OIT agora, o Projeto Pride. Fala rapidamente para a gente qual é enfim, a importância desse projeto para acolhimento de pessoas trans lá no ABC. O Projeto Pride comeza em 2017, quando eu trouxe a Sofia Vilela, inclusive uma procuradora de trabalho lá da região do ABC, que ela queria entender como ela podia qualificar a população LGBT para o mercado de trabalho, principalmente a população trans, né? E quais metodologias. E por várias pesquisas e N fatores, ela indicou que o curso de gastronomia e de cozinha era o curso ideal. Foi questionando isso por muito tempo e até que a OIT aderiu a esse projeto de construir esse curso, né? É um curso que, inclusive, tem parceria com a CUT, com Mais Diversidade, com outras organizações que executam um papel diferente.
o papel da Casa Nenhum Cunha era selecionar as pessoas, primeiro soltar o edital, selecionar as pessoas e acompanhar. E ter um acompanhamento psicossocial, que não é só acompanhar as pessoas para que as pessoas pudessem fazer o curso, mas que as pessoas, a gente pudesse identificar e cada pessoa que estava ali, se tivesse algum problema, para além do curso, que a gente pudesse encaminhar para algum assessoramento. E foi um curso que formou mais de 300 pessoas pelo Brasil todo. Quantas? Mais de 300 pessoas pelo Brasil todo. Nessa edição que a Casa Nenhum Cunha participou. A gente teve esse curso no Rio de Janeiro, no ABC Paulista, na Paraíba, em Campina Grande, em Belém e Amapá, né? E aí esse curso, hoje, inclusive, nós temos dados específicos que mostram que 30% da população que fez o curso em voz está trabalhando hoje, né? Então, assim, é um curso com foco na população trans. É um curso que trazia, ao mesmo tempo, uma qualificação dessa população, mas um assessoramento para que essa população pudesse ingressar no mercado de trabalho e pudesse permanecer. Que essa é a nossa grande preocupação, né? As pessoas falam, como é que a gente vai poder fazer para poder incluir essa população hoje no mercado de trabalho? Mas as pessoas não falam da permanência. A permanência do local de trabalho, do local seguro, do uso. E aí é uma discussão muito, assim, do uso do banheiro, do nome, como a companheira falou aqui, né? Que são grandes coisas que preocupam. E aí o Cozinha em Voz permitia que a gente tivesse esse olhar, para que essa pessoa pudesse encontrar um ambiente de trabalho seguro e que ela pudesse permanecer no trabalho e fazer algo que gosta. Foi um curso muito maravilhoso, inclusive ele encerrou agora, no mês de setembro, mas foi um curso que trouxe grandes vivências, grandes fatos importantes. Imaginei uma mulher, e aí é uma narrativa de uma pessoa que a gente faz um trabalho de entrega de higiene pessoal e limpeza para a população que trabalha no mercado sexual, a população feminina. E um dia a gente parou o carro e falou, da Casa Nenhum Cunha. Casa Nenhum Cunha, eu fiz o Cozinha em Voz. Eu sou profissional do sexo, mas eu também sou auxiliar de cozinha agora. Sim. Eu tenho uma profissão. E eu posso escolher o que eu posso trabalhar. Da cidadania, dignidade, né? Dar amor próprio para as pessoas, autoestima. Exatamente. Né? E acho que esse curso foi muito importante para várias pessoas, eu acho assim. E agora a gente teve recentemente o curso de formação sindical da CUT, né? Eu acho que as pessoas também têm noção do quanto é importante as pessoas saberem o que o sindicato pode fazer, né? Inclusive nessa luta de conquista de direitos. Então, assim, foi maravilhoso. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui falando sobre a população LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Fica aí, a gente volta. E a gente está de volta com Transição, que hoje fala sobre os desafios da população LGBTQIA+, para ter igualdade no mercado de trabalho, direitos no mercado de trabalho também. Para essa conversa, estão aqui com a gente Paulo Araújo, que é presidente da Casa Nenhum Cunha, a Riana Polo, que é delegada sindical no Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação do Estado de São Paulo, e o Rafael Magalhães, que é membro do coletivo LGBTQIA+, da CUT Brasil, também sindicalista. A gente vai a alguns números para começar esse terceiro bloco. Segundo a pesquisa de diversidade 2023, realizada pelo ESPRO, Ensino Social Profissionalizante, entre 1º de agosto e 7 de setembro desse ano, com 2.738 adolescentes e jovens com idades entre 14 e 23 anos, desses todos, 861 se identificaram, 31% deles, né, se identificaram como membros da comunidade LGBTQIA+, ou seja, não cis heteronormativos. No grupo foram identificados 463 jovens em alta vulnerabilidade, dos quais 52% afirmam já terem sido excluídos de grupos sociais, sendo que 19% relatam que isso acontece muitas vezes ou sempre. 45% acreditam que foram desclassificados de alguma vaga de emprego por causa da sua diversidade, da sua orientação sexual. 40% admitem que já sofreram violência verbal, física e psicológica em ambientes de trabalho. 13% relatam que isso acontece muitas vezes ou sempre. 44% relatam que já deixaram de receber mérito por uma ideia. A gente vai conhecer como a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tem se colocado para fazer esses índices diminuírem. Vamos ver. Caio Igor Vasconcelos é coordenador da Diretoria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+,
da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ele fala sobre as dificuldades vividas pelas pessoas trans e não binárias no processo de retificação, aquele em que as pessoas regularizam a cidadania de acordo com sua identidade de gênero. Embora a lei garanta esse direito, o processo é caro. Muitos cartórios criam dificuldades. E aí, quando se trata, obviamente, né, eu sempre costumo falar que o recorte de raça, ele vem primeiro do que o recorte de identidade de gênero. Se você é uma pessoa negra no Brasil, é muito difícil, é muito fácil, na verdade, se ter vários direitos violados. E a gente sabe que a principal demanda, por exemplo, de retificação de pronome de gênero é que a nossa população dificilmente mora no mesmo cidade ou no mesmo estado em que ela foi registrada, né? Muito pelo processo de exclusão familiar, pela busca de emprego, ou sai para estudar, alguma coisa, enfim, diversos motivos. E aí, quando se quer fazer esse processo de retificação, esse contato precisa ser feito no cartório onde essa pessoa foi registrada ao nascer, né? A mãe ou o pai dessa pessoa registrou. Então, aí se torna um processo um pouco mais dificultoso e um processo um pouco mais caro. Se tem uma demanda muito grande, inclusive, dessas pessoas, nesse processo de retificação e tudo mais. Faz parte do trabalho da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, promover iniciativas nas diferentes unidades federativas, com a publicação de editais ligados a causas das pessoas trans e não binárias. Como resultado desse trabalho, o Estado do Acre está dando um passo importante. Foi aprovado no governo do Acre um projeto específico para a empregabilidade de pessoas LGBTQIA+, com um recorte específico para as juventudes e com um recorte específico para as pessoas trans, travestis, não binárias e negras, né? Então tem esse recorte específico. O trabalho da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, é de extrema importância, pois a dificuldade de se conseguir o primeiro emprego é muito maior quando a pessoa já tem como origem um universo de exclusão. O que a gente precisa, principalmente quando se trata sobre juventude, porque o primeiro acesso, a primeira entrada no ambiente de trabalho é difícil. A gente sabe que a realidade é difícil, muito pela cobrança de que se tem aquela vaga de emprego, que seja com experiência, com doutorado e tudo mais, que a gente sabe que a realidade da nossa população, infelizmente, às vezes, não se ter o básico, né, como é o acesso ao estudo e tudo mais, porque sabemos que a nossa população diariamente são expulsas de ambiente escolar, de ambiente de faculdade e tudo mais, e a pessoa precisa priorizar a vida através de trabalho e tudo mais, e por isso que, inclusive, infelizmente, nós somos um número tão alto na questão de trabalho informal. Mas quando eu falo no pós isso, é de que forma a empresa pode se tornar um espaço mais acolhedor, inclusive, de fato, para as pessoas, né? Um espaço acolhedor, é tudo isso que a gente quer, né? Eu vou começar, a gente vai falar sobre o jovem no mercado de trabalho nesse bloco, mas eu quero começar justamente por esse recorte, né, das pessoas trans. E eu quero perguntar para ti, Rihanna, entrar no mercado de trabalho para você foi difícil ou você ainda não tinha feito a transição? Como é que era? Como é que foi? Não, eu ainda não tinha feito a transição quando eu entrei para o meu primeiro emprego. Só que eu entrei numa empresa de telecomunicações, telemarketing. É uma empresa que já é totalmente inclusiva nesse aspecto, né? Nunca vi uma pessoa do meio LGBT dizer que não teve oportunidades, porque eles sempre abrem oportunidades para todas as minorias. Então eu não tenho essa experiência de procurar um emprego sendo uma pessoa trans hoje. Ainda não tive essa experiência. Desde que eu entrei naquela empresa, eu continuo até hoje. Depois, comecei a fazer uns freelancers também, como cabeleireira, maquiadora. E também antes da transição. Então, esse processo de transição ocorreu já depois eu estar empregada. E aí, a resistência foi por parte depois das pessoas se acostumarem com a minha nova versão. A nova versão é ótima. Mas com você, do jeito que você é. Sim. Mesmo, né? Quais são as profissões que mais discriminam
Rafael, as pessoas trans? Tem algum estudo nisso ou não? Olha, recentemente, né, o Diese fez um estudo aí em relação a como que isso é feito dentro do mercado de trabalho, né, as profissões, os acordos e o quanto isso impacta na vida dos trabalhadoras, inclusive as trans, né? Então, a gente sabe o quanto isso é um problema, né, para essas trabalhadoras trans, porque no mercado de trabalho, para você se colocar no mercado de trabalho nessa condição de trans, é muito difícil, né? Porque tem aquele preconceito, tem aquela resistência, né? Então, como que isso vem para a gente, né? Hoje, nas empresas que a gente representa, não tem nenhum trabalhador ou trabalhadora que seja trans. Então, a gente ainda não sabe como que lida com isso, né? Não tem hoje nas nossas representações, mas a gente sabe que essa categoria, essa gama de pessoas que vão para o mercado de trabalho geralmente estão na informalidade. É muito difícil que a gente consiga ter empresas hoje inclusivas, né? Ou se estão dentro de empresas que hoje a gente ainda chama de seletistas, são empregos que hoje não são cargos de gerência, não são cargos de diretoria. São aqueles escondidos, né? Como a gente viu na outra reportagem. Exatamente, né? São aqueles que não ficam à frente do público, porque interfere na imagem. Então, assim, é muito difícil hoje a gente ver isso sempre à frente. Sempre fica ainda nos bastidores e nunca em cargo de gerenciamento, chefia, nada daquilo que fique pessoas na sua equipe. É muito difícil a gente ver isso hoje ainda. Paulo? Eu acho que a gente tem um processo de educação. Tem uma coisa que o Rafael traz aqui sobre educação. A gente tem um processo de educação constante para como e de qual forma a gente vai receber essa população nesses lugares, né? A gente tem pensado e construído esse processo de uma forma que essas pessoas são consultadas, inclusive para que elas encontrem nesse lugar o ambiente seguro de trabalho, né? Mas a gente sabe muito bem que essas pessoas não têm direito de, não tem uma permanência nesse lugar, uma estabilidade, por conta que as empresas ainda estão se adequando a esse processo. É o nome social, é o processo de identificação de nome e gênero. Eu vi a companhia falando sobre a questão de as pessoas terem essas violências por conta da identificação de nome e gênero, que é uma coisa que hoje é um direito garantido pelo decreto do nome social, né? Então, assim, eu acho que é um processo que permeia uma durabilidade muito grande, né? Por conta que a gente vem nesse processo de não educação das pessoas, dessa resistência das pessoas discutirem isso, de quanto é burocrático hoje pensar para uma mulher trans usar um banheiro feminino na empresa, que majoritariamente é formada pela população masculina. Então, a gente tem tido toda uma dificuldade, mas que não tem impedido que a gente possa avançar, né? A passos lentos, é claro, mas a gente tem conseguido avançar, inclusive, para que a gente consiga, de fato, que esses lugares promovam um ambiente seguro e que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. Porque aí é o seguinte, né? Então, tem a questão sobre a estabilidade. Essas empresas também não permitem que essas pessoas subam de cargo, tem um plano de carreira, que essas pessoas possam ter uma qualificação. O quanto é distante, precarizado, o cargo que essas pessoas ocupam hoje nesses lugares, entendeu? Quantas pessoas trans hoje têm cargos de liderança, de gestão, de CEO? Né? A gente pergunta essa, né? Quantas pessoas trans hoje são diretores de organizações de empresa, né? Quantas pessoas... Então, assim, a gente tem um lugar que está caminhando ainda bem distante. Que bom que a gente tem, acho que no plano nacional, uma pessoa trans ocupando esse cargo de gerenciamento, de coordenação na secretaria, porque é importante, inclusive, para reeducar essas pessoas, que essas pessoas trans podem também estar nesse lugar. E os acordos coletivos também nesse contexto, Rafael, eu lembro agora, né, trago de volta esse assunto que o Rafael citou no começo, para você garantir esses direitos como nome social, enfim, garantir o respeito, os acordos coletivos são o caminho para isso, né, Rafael? É de extrema importância que a gente consiga colocar isso nos acordos coletivos, né? A gente sabe o quanto as lutas são difíceis, né? E hoje os acordos coletivos, né, as empresas respeitam os acordos coletivos e isso colocado dentro dos acordos coletivos, a gente consegue fazer uma gama de todos os benefícios. Até porque a gente sabe que não há o porquê ser diferenciado, né? Não tem o porquê, né? Por que eu não posso ter o mesmo direito que um hétero ou que uma hétero, né? Então, assim, o porquê que isso não pode acontecer? Então, nos acordos coletivos, as empresas, né, têm hoje colocado em seus acordos coletivos a questão dos benefícios, a questão do nome, a questão, né, do respeito ali.
Isso é muito importante porque hoje nessas negociações, né, a gente sabe que, apesar de a gente estar nesse movimento pós-inominável, né, que a gente fala, que a gente perdeu muito benefício, que a gente achatou muitos salários, mas ainda assim a gente consegue avançar muito com os acordos, colocando essas cláusulas que dão direitos e garantem direitos para essa população LGBTQIA+. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria rapidamente que vocês dessem as redes sociais para quem está em casa seguir vocês, enfim, conhecer o trabalho de vocês. Paulo, como é que a gente acha? Quem quiser saber do nosso trabalho, né, ver como a gente fala, a gente está em todas as redes sociais com @Casa Nenhum Cunha, né? Nós somos uma casa especializada em atender a população LGBTQIA+, no ABC Paulista. Então, @Casa Nenhum Cunha. Maravilha. Eu vou deixar a Rihanna por último, porque tem uma coisa que ela vai fazer aqui pra gente. Você, Rafael? O meu Instagram é Rafael_ou Magalhães. Eu sempre estou participando de atividades aí, ou na CUT, né? A gente tem muitos grupos aí, inclusive o grupo LGBT da CUT nacional, que a gente sempre coloca atividades lá. Então, quem quiser seguir, Rafael_ou Magalhães. É isso aí. E a Rihanna vai passar o dela também. É importante, você que é LGBTQIA, mas quer falar mais sobre o mundo do trabalho, tem que entrar em contato com eles. A Rihanna, eu queria agora que você desse sua rede social. E você é atriz, você é cantora, você é dançarina, é performance, e é lógico que a gente vai pedir para você fazer uma apresentação especial para a gente. Pode ser? Ai, que honra, claro. Sua rede social, qual que é? Como é que a gente acha? Bom, estou no YouTube, estou no Instagram. Meu Instagram é rihanna.polo, Rihanna com R-Y, 2 N's, .polo, no YouTube também. Lá vocês vão encontrar meus trabalhos artísticos, videoclipes, meus trabalhos como delegada sindical, modelo, enfim, lá tem tudo da minha vida, me sigam lá. Tá certo. O que você vai fazer pra gente aqui? O que você vai... Vou fazer uma performance aí de uma música que eu gravei. Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, vocês vão ficar com a Rihanna aqui, a gente se fala. Agradecer você que acompanhou a gente até aqui. @RedeTVT nas redes sociais, a gente se fala na próxima semana e antes a gente fica com a Rihanna. Yeah, yeah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a curse, but you and me, and I'm serious, 'cause you lost all my senses, that it just too cheap breaking me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played you your heart, you lost it again. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that's the from above. I know that in the sand, you see my problem it is, I dream it, oh yeah. We should have heard is the truth.